Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma lição de EBD, hoje com a nossa lição número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu espero que seja uma bênção na sua vida, tá? Se você está chegando aí, você é professor, que você realmente encontre assim algumas ideias, porque hoje está recheado de ideias aí para você, tá? E se você é aluno, que Deus realmente fale aí ao seu coração, porque a melhor coisa que você está fazendo é tirando esse tempinho para você aprender um pouco mais a respeito das Escrituras, né? Ou da Palavra de Deus, ou da Bíblia, amém? Bom, pessoal, não esquece, tá? Deixa a sua curtida, porque me anima e é como se você estivesse me dizendo assim, olha, continua, Sandra, tá bom? Bem, mas falando tudo isso aí, como que a gente vai dar início à nossa lição? Bem, a princípio eu estou falando para você, professor, em sala de aula. O que que você vai usar como recurso? Então, como nós estamos estudando a respeito de epístolas, né? O que você vai fazer é levar para sua sala de aula um envelope, tá? Exatamente. Eu não encontrei uma carta, né? Porque uma carta é algo bem antigo, algo, né, que a gente costumava utilizar. Eu acho que hoje muito raramente, né, as pessoas usam carta, até porque com tanta rede social, correio eletrônico, e-mail, é bem difícil, não é verdade? Mas é muito importante que você leve para a gente dar início aí, o pontapé inicial à nossa aula, que fala justamente sobre as cartas, né, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago, enfim, né, pessoal? Porque a gente vai falar justamente a esse respeito. E aí, como que você vai proceder, professor? Você vai mostrar para o aluno e você vai perguntar, né? Quem aqui lembra a respeito, se você tiver uma carta, melhor, tá? Mas você vai perguntar na sala de aula, quem aqui lembra para que serve isso? Quem aqui costuma enviar cartas ainda hoje? Espere eles falarem, não sei qual a resposta deles. Mas enfim, pessoal, vocês estão certos, né? O envelope serve para você colocar uma carta que você vai destinar a alguma pessoa, né? E que tem muito a ver com que questão? Com as questões pessoais. E aí você pode até comentar alguma coisa a respeito, né, da sua própria experiência. Por quê? Porque você quer chegar justamente ao nosso tema. As epístolas instruem e formam os cristãos. E aí, depois que você falou, depois que você ouviu, deixou eles falarem rapidamente as experiências dele, vai ser aí um pontapé, um quebra-gelo, tá? Para você dar, então, esse início ao nosso conteúdo. E aí, então, bom, pessoal, falado tudo isso, aí é que a gente entra na nossa, ou no nosso tema de hoje, né? As epístolas instruem e formam os cristãos. Bem, e aí nós vamos ler o nosso texto áureo. E o nosso texto áureo diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. 2 João 1:3. A nossa verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como a formação dos cristãos. Então, essa é a verdade prática, né? A formação dos cristãos. Ela vai nos dar um norte, né? Ela vai nos orientar, nos ajudar. A nossa palavra-chave é epístola. A leitura que nós vamos fazer será nesses livros, tá? 1 Coríntios 1, de 1 a 3, 1 Pedro 1, 1 e 2, 2 João 1, de 1 a 3. E aí a nossa primeira leitura bíblica. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor
deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Que estrangeiros são esses? Os que estão dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora a gente vai ler 2 João 1, de 1 a 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Bem, pessoal, a introdução aqui para a nossa aula tem como proposta apresentar o conjunto de doutrinas apresentadas à Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes no que diz respeito a quê? No que diz respeito à fé, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, essa é a função das epístolas ou das cartas que nós encontramos no Novo Testamento. Bom, como eu coloquei, a princípio, na questão, das cartas, o que ocorre é que a epístola, nós normalmente chamamos o quê? As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, mas é muito mais que uma carta, Porque como nós já vimos, uma carta, ela é muito mais endereçada a uma pessoa num momento para falar coisas pessoais, para relatar, para querer saber algo em troca, Como você está, eu estou assim, enfim. Já as epístolas ou as cartas do Novo Testamento, e aliás, epístolas, nós só temos essas epístolas que nós vamos verificar aqui no Novo Testamento, que são 21 epístolas. Lembrando que o Novo Testamento contém 27 livros. Desses 27, veja, 21 são epístolas que a gente vai ver mais profundamente, As cartas de Paulo e dos demais. Então, basicamente, a ideia era formar e instruir na fé cristã. Não somente aqueles cristãos, mas a todos os cristãos, aos de hoje e aqueles que virão. Então veja o diferencial. Se você pegar uma carta hoje que a sua mãe te enviou, há 30 anos, 20 anos, bom, enfim, ela vai simplesmente trazer uma recordação para você, mas ela não vai ter mais nenhum sentido. E aqui, como eu falei, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 cartas escritas por Paulo, elas são denominadas de paulinas, cartas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros apóstolos, de outros autores, e são designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria. Destacamos alguns de seus aspectos doutrinários, mas eu trouxe aqui para você aqueles que são mais interessantes, aqueles que a gente pode ter uma visão e a partir deles ter toda uma ideia geral, e você próprio pode se aprofundar, mas tendo aí uma ideia geral do que essa epístola trata. Estes livros são divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Por que 80%? Apenas os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse, não são considerados epístolas. O conjunto de doutrina dessas epístolas
revelado aos seus diversos autores, continua hoje, né, como eu falei, a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo geral, tá? Então veja, apenas os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse. Então, como nós temos 21, né, com 6, 27 livros, 80% são epístolas. Vamos ver agora a composição e a distribuição dessas epístolas. As cartas do Novo Testamento foram as mais antigas formas de literatura cristã. Elas, como a dos helenistas, eram escritas em folhas de papiros com uma caneta de cana e tinta. Depois eram enroladas ou dobradas, amarradas e frequentemente seladas para privacidade e autenticidade. Lá em 2 Reis 21:17, Esther 3:12, 8:8, Daniel 2:4, Apocalipse 5:9. E eu vou ler rapidinho aqui para você, Esther, tá? 8:8, que diz: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar, não se pode voltar atrás, né? Então, para você ver a importância, né? Esse documento era um documento realmente, digamos, né, que não poderia de forma nenhuma voltar atrás. Aquilo que tinha sido escrito, selado com o selo, né, com o anel do rei, uma vez selado, não podia mais fazer nada, era aquilo e acabou. Tais cartas eram às vezes escritas em blocos encerados com uma agulha de pau, principalmente devido à economia, pois poderiam ser apagadas. Normalmente as cartas, elas tinham 4 pessoas envolvidas, né? Que seria, no caso, o escritor, o secretário, o mensageiro e o leitor. Considera-se que, por tradição, Paulo tenha sido autor de 13 cartas do Novo Testamento. Justamente, tem muitas pessoas que dizem que ele escreveu 14 cartas, que aí, no caso, inclui Hebreus. Mas há essa, né, discussão, né? Então, caracteriza 13 cartas. Hebreu entra no caso aqui como anônima, né? Não se sabe quem é o autor de Hebreus. Tiago, escritor de 1 carta, Pedro de 2 cartas, João de 3 cartas, Judas de 1, lembrando que Judas não é aquele discípulo de Jesus, né? Não é o Judas Iscariotes, tá? Judas 1 carta e Hebreus considerada anônima. As cartas de Paulo podem ser classificadas assim, no caso, escatológica, soteriológica, cristológica, eclesiológica e pessoal. No caso aqui, né, pessoal, mais lá pra frente eu vou mostrar para você um quadrinho, tá? Que vai ficar muito mais fácil de você visualizar essas cartas e quais são as cartas que estão atribuídas a cada uma dessa temática, ok? Tiago é ético, Judas é polêmico, 1ª e 2ª Pedro são pastorais, 1ª e 2ª João também são pastorais, Judas é polêmico e Hebreus também. E aí, então, nós entramos com o nosso primeiro tema, tá? Que é como as epístolas paulinas nos instruem. E aí, o primeiro ponto é que elas são salvíficas. Só que antes de você entrar nesse tópico, né? Você já leu, já orou, já deu aí mais ou menos a ideia da introdução do conteúdo, da revista, da lição. Aí o que você vai fazer com seus alunos? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma dinâmica. Você vai entregar para os seus alunos, tá? E é muito importante que você tenha pipoca, tá? Então, ou você pode levar aí um saco grande de pipoca, ou você pode pedir, né, para que as pessoas aí possam preparar essa pipoca naquele horário, enquanto você está dando aí, fazendo a introdução. E aí você vai preparar esses copinhos, tá, pessoal? Eu estou sendo bem econômica, mas é só para, a título mesmo, né, de visualização, tá? Então, veja, você já entregou o copinho da pipoca e você vai entregar também o milho da pipoca, tá? Então, você vai entregar os dois.
E aí depois que você entregou os dois, você ainda não deu a entrada, né? Você ainda não iniciou os pontos da revista. Aí então você vai perguntar, pessoal, o que é que o milho e a pipoca têm um com o outro? Tá? Deixa eles falarem. Ouviu? Aí você vai dizer, vocês acham que a pipoca e o milho têm a ver com a vida cristã? E se ela tem a ver com a vida cristã, como você, no caso, descreveria? Tá? Como você poderia responder esse diferencial? Agora, lembrando, essa dinâmica eu estou fazendo aqui para você, estou fazendo esses comentários, mas eu tenho essa dinâmica aqui no canal, tá? Que é sobre vida cristã. Então, eu vou deixar aqui, tá? Ou lá no final do vídeo, porque aí se você não quiser parar para olhar aqui e depois ter que voltar para a lição, quando chegar no final da lição, você vai saber que esta dinâmica que foi utilizada aqui na lição vai estar lá. Então, vai ter as dinâmicas que eu usei, tá? E aí é só você clicar e assistir a dinâmica com mais informações, ok? Só para a gente não perder tempo. Então é para você ver que vai haver essa discussão em sala de aula. Por quê? Porque as cartas, né, são instruções salvíficas. É justamente para a instrução do cristão, né? Para que a gente mantenha a fé, para que a gente entenda como que um cristão deve viver. E a gente já sabe que a diferença é que quando nós começamos assim, não é verdade? Até que a gente possa se transformar. E aí a transformação da pipoca, porque se você perguntar para o seu aluno, você acha que a gente pode, né, se alimentar com esse milho do jeito que ele está aqui? Não, né? Aqui ele ainda é um potencial daquilo que ele pode vir a ser. E só que para que ele possa vir a ser, para que ele chegue a isso, existe toda uma trajetória e muitas vezes essa trajetória tem implicações. E que implicações são essas? E essas implicações é justamente aquilo que a gente vai aprender com Paulo nas cartas paulinas, tá certo? E aí pronto, falado tudo isso, tá? Então você já deu todo a introdução, já fez aquele comentário de quebra-gelo da carta, já deixou eles falarem aí a respeito do milho, da pipoca, em relação à vida cristã, para a gente adentrar a questão das epístolas de Paulo. E aí, então, o que é que você vai fazer? Você vai dividir a sua turma em 4, tá? Como que você vai dividir? Você vai ter aí, professor, papéis, tá? De 4 cores. Então, faz aí, você tem, por exemplo, digamos, 20 alunos, tá? Então, tem aí, tipo, 5 papéis, tá? Papeizinhos. 5 brancos, 5 amarelos, 5 rosas, 5 azul, misturou, pediu para que cada um pegue uma cor. Claro, você sempre deixa um pouquinho a mais, tá? E aí, cada um pegou sua cor, agora você vai, né, categorizar os amarelos aqui, o branco ali, o rosa e azul e tal. Por quê? Porque cada grupo desses é que vai estudar, tá? Vai dar uma lida ali naquele material, naquele tópico, e eles vão apresentar em sala de aula. Então você dá aí uns 5 minutinhos para eles estarem ali em grupo, porque essa é a forma de você depois fazer com que eles apresentem, tá? Depois que eles estiverem reunidos. Como eu sempre digo, você vai fazer o quê? Você vai mediar essa instrução, né? Aquilo que vai ser colocado pelos alunos, acrescentando mais informações, ok? E aí pronto, o que é que eu vou trazer aqui para você? No primeiro ponto, o que é que a gente pode ver, tá? As principais ênfases da carta aos Romanos, que é uma das cartas do apóstolo Paulo, né? E aí, em primeiro lugar, qual foi essa ênfase, né? Foi mostrar a unidade da igreja. A igreja de Cristo é formada por judeus e gentios. E pelo sangue de Cristo, a parede da separação foi derrubada. E agora os judeus e os gentios constituem a igreja. Então, veja o que fala lá em Efésios 2, a partir do verso 14. Diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então é justamente isso que fala lá em Romanos, né? O tema geral é essa unidade que foi formada através daquele sacrifício que Cristo fez, porque antes a lei, os mandamentos, ali havia uma parede que fazia com que, né, só houvesse, né, só havia os judeus. E através dessa parede que ruiu, né, que foi derrubada através do sacrifício de Jesus, é como não há mais divisão, né, não há mais dois povos, né, aquilo que não tem como dar continuidade. Da mesma forma, Deus e o homem, né, o homem do lado de cá e Deus, porque havia essa parede também, justamente para separar Deus dos homens, porque o pecado do homem faz essa separação, tá? Então, o que acontece? Quando isso cai por terra, através do sacrifício de Jesus, então há uma coisa só, né? Tudo se une. Então, justamente, em segundo lugar, tá? Evidenciar a universalidade do pecado, ou seja, o pecado, ele é universal. Não tem como você dizer, esses aqui têm pecado, esses ali são pecadores. Eu não sou pecadora porque eu faço isso, faço tudo certinho. A Bíblia diz que todos pecaram, lá em Romanos 3:23, né? E o salário do pecado, em 6:23, Romanos 6:23, é a morte. Então, ou seja, o pecado é universal. Em terceiro lugar, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Então, não tem como você... a pessoa, né, no caso a pessoa que acha que, por exemplo... Olha, eu vou subir uma escadaria aí de 1000 degraus, porque é isso que vai justificar e vai me levar a estar perto de Deus, né? Vai ser a minha justificação, vai ser justamente esse sacrifício que eu vou fazer para que Deus possa me aceitar, né? Eu vou caminhar com uma cruz pesadíssima nas costas, porque esse meu sacrifício é o que vai evidenciar a minha aproximação de Deus. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé. Então é pela fé em Jesus Cristo, essa fé que faz com que eu seja justificada diante de Deus. Ou seja, quando eu sou justificada diante de Deus pela fé, eu estou valorizando aquilo que Jesus fez. Porque não tem nada nesse mundo que alguém possa fazer que seja mais do que ele fez, né? O que é que os apóstolos, o que é que esses autores dessas cartas, ele tem a nos ensinar? Por quê? Porque nesse decorrer todinho da história, foi necessário colocar o homem, né, no prumo, como eu digo, né, no prumo de Deus, acertando, né, doutrinariamente havia muita coisa errada, como nós vemos muita coisa errada hoje, e que justamente as cartas de Pedro, né, as cartas que Paulo enviou a Timóteo, que seria de eclesiologia, que é justamente falando para eles, que eram líderes na igreja, o que estava acontecendo. E tinham muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos líderes naquela época. E hoje, da mesma forma, nós vemos isso na igreja. Então, por esse motivo, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, conhecer a doutrina, né? Aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Em quinto lugar, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Em sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa no Espírito.
Sétimo, revelar a soberania de Deus na salvação, né? Então é justamente o que eu estou falando, né? Quando eu aceito, quando eu assumo que foi Deus quem fez as coisas e só Ele pode fazer, eu estou dizendo que o Senhor, Ele é soberano. Não tem nada que ninguém possa fazer para diminuir aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus fez tudo. E, em oitavo lugar, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Exatamente, porque não tem como você começar a caminhar com Jesus e aquilo que você evidenciava que não era correto diante de Deus, diante daquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é o espelho, é através da Bíblia que eu, olhando para a Bíblia, eu me vejo, né? E constato, olha, isso está errado. Diante daquilo que eu vejo aqui, o que está aqui em mim está errado. Isso precisa ser consertado, isso precisa ser mudado. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos auxiliar, porque o Espírito Santo, ele tem essa função. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos consola, é Ele quem está com você aí todo o tempo, te ajudando, te sinalizando aonde que você tem errado. Aonde que você tem pecado? O que que precisa melhorar na sua vida? O segundo ponto são as instruções a respeito de Cristo. E aí eu também sinalizei aqui algumas coisinhas para ajudar você, tá? Bom, nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Então, em algumas cartas, nós vamos ver qual foi o enfoque que foi dado. Então, primeiramente, aos Efésios. E aos Efésios o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. E aí a gente vai ler lá em Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a gente não precisa de mais nada. Jesus, ele é tudo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo, ou seja, algo completo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. E aí a gente vai ver lá em Filipenses 1, 21. Quando Paulo, ele responde, lá no 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então veja que esse é um tema central, é a ênfase que a palavra tem. E veja que essa é a mentalidade de Paulo. Então, muitas vezes nós sofremos porque nós não pensamos assim, Ele está dizendo o quê? Para mim, o viver é Cristo. Ou seja, tudo na vida dele se resume a Cristo. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, como ele age, o viver dele é Cristo. E muitas vezes nós não vivemos assim. Nós vivemos o tudo e muitas vezes pensamos o mínimo de Cristo. E aí algo acontece e aí a vida acaba e não tem mais vida cristã e a gente se afasta e a gente se entristece e a gente briga. Não é assim? Então, mas Paulo está dizendo pelo contrário. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Mas morrer é ganho. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. E aí a gente tem lá em Filipenses 1:4, 2, de 2 a 16, que é justamente isso que eu acabei de falar, tá? E se você quiser, você dá uma lidinha aí nesses textos. Aos Colossenses, Paulo diz, vossa vida está escondida com Cristo. E esse eu faço questão de ler, que está lá em Colossenses 3:3. Então veja que interessante, pessoal, porque aqui Paulo, ele diz assim, olha, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. Ou seja, mortos porque são pessoas que já aceitaram a Jesus. Então, como vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Jesus, veja, quando Cristo, que é a vossa vida, que é a minha vida, quando Ele se manifestar, quando Ele vier, então também eu, vós, vos manifestareis com Ele em glória. Então, veja como é profunda essa palavra, porque aí Ele está igualando você, dizendo justamente, olha, é por isso que a nossa vida
o nosso viver tem que ser Cristo, né? E o morrer tem que ser ganho. Mas se Jesus, quando ele vier e ele se manifestará, você também se manifestará com ele em glória. Então ele está colocando ali, olha, tete a tete, né? Então veja, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, o que seja a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque aqui Paulo está colocando claramente situações de pecado. Ou seja, como pode filhos de Deus estarem com essas atitudes, como muitas vezes nós temos visto. Os filhos da desobediência são aqueles que não querem saber de Deus, que não querem saber de caminhar com o Senhor. Então tem os filhos da desobediência e os filhos da obediência, mas Paulo está querendo colocar que como somos pessoas que somos transformadas pelo Espírito, nós precisamos mortificar essas obras da nossa carne. Eu preciso, quanto mais eu observe, para mim aquele espelho que eu falei, né, que a palavra de Deus é um espelho para que eu veja, poxa, será que eu estou sendo avarenta? Né? E pode se livrar? Claro que pode se livrar. Enquanto você não se livra, você está em pecado. As coisas que você faz, elas não vão fluir, né? Porque existe aí algo que está interrompendo o fluxo. E ela só vai passar quando, né, está interrompendo o fluxo. Enquanto tiver aqui esse pecado, não vai, sabe? Só quando ele sair do caminho. Aí sim a coisa flui, tá? Então é isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. A gente precisa enxergar dessa maneira. E aí tem Colossenses 2, 2 a 10, 20 e capítulo 3, verso 1, você lê depois. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Ou seja, Cristo é suficiente para todo cristão, como foi o que eu já falei aqui anteriormente, né? Em terceiro ponto, a gente vem aqui com as instruções sobre as últimas coisas, que aí seria a soteriologia, que tem a ver com as últimas coisas, né? E aí a gente vai ver a quais cartas ele, no caso, colocou esses pontos, né? Que seria aqui, esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. E em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, né? Ele ensina que no retorno de Cristo, ou seja, quando Jesus vier, nós, os que ficarmos, os que estivermos vivos naquele momento, seremos arrebatados. Lá em 1 Tessalonicenses 4, no verso 17, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como seria maravilhoso, né? Ou como é maravilhoso quando a gente ouve essas palavras, né? Jesus está vindo, Jesus voltará e nós seremos arrebatados, né? Então a gente precisa ser consolado com essas palavras, precisamos trazer à mente essas palavras, porque às vezes parece que nós vivemos uma vida que nós nos esquecemos, é tanta coisa ruim acontecendo e a gente fica impaciente, principalmente porque a gente vê que Paulo, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, ele falou essas palavras e até hoje Jesus não voltou, né? Mas Jesus vai voltar. A gente não pode esquecer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus, ele é eterno, que a gente só tem que se manter fiel. A gente tem que confiar no Senhor, que a qualquer momento ele vai voltar. Inclusive, nós temos visto, estamos vendo muitos sinais da vinda de Cristo. E aí ele continua aqui, né? Sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Porque o Senhor é santo, né? E precisamos estar buscando cada dia mais. Tem uma história, uma ilustração que fala a respeito de 2 cachorros. Então, era um dono, tá? E ele sempre, toda noite, ele levava esses cachorros para uma luta. E aí, então, ele tinha o cachorro preto e o cachorro branco. E ele fazia aposta com esses cachorros. E então, o que ele fazia? Quando ele queria que o cachorro
preto ganhasse, ele alimentava o preto e deixava o branco com fome. E justamente acontecia isso. Quando era o contrário, que ele queria que o branco ganhasse, ele alimentava o branco e deixava o negro, né, o preto, o cachorro preto, com fome. Ou seja, o que eles, no caso essa ilustração quer dizer, é que é igualzinho a nossa vida espiritual e a nossa vida carnal, né? Quando eu alimento o meu espírito com as coisas carnais, com as coisas que não são de Deus, quando eu me envolvo com coisas pecaminosas, eu estou fortalecendo essa parte da minha pessoa, né? Mas quando eu alimento com a palavra de Deus, com estudos, deixo o pecado de lado, confesso ao Senhor e, dou as costas para aquilo que Deus não se agrada, eu estou fortalecendo o meu espírito. Ainda lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. E tudo que nós temos visto hoje parece que grita, né? Cristo ele está totalmente fora da vida das pessoas, da instituição, do governo. Ninguém fala, você não ouve falar das coisas de Deus. É muito difícil, você precisa, como cristão, você que fala, e muitas vezes nós falamos muito pouco. Então, pessoal, veja o que diz aqui em 2 Tessalonicenses 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso Paulo falando naquela época, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí é aquilo que eu falei, né? Vamos dar uma olhadinha na história e ver se não tem muito essa aparência disso que Paulo acabou de falar, né? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Falando de Jesus, né? Que ele falava a respeito disso. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério, olha só o que ele diz, né? Já o ministério da injustiça opera, já estava operando naquele período. Só que é como se fosse um crescente, né? Para que no momento certo se manifeste. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém. Então a gente precisa estar muito atento e ciente e não se enganar por aquilo que pessoas que não estão vivendo de acordo com aquilo que a palavra ensina acabem utilizando como argumento para justificar os seus próprios pecados, a sua própria vida pecaminosa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, gente, aí o quarto ponto seria instruções pastorais e pessoais, né? Que Paulo também, ele escreveu cartas assim. Então, as epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, 1 Timóteo, Paulo ele orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina, que foi o que eu acabei de falar, né? A gente precisa estudar para saber quais são as sã doutrinas, para eu poder saber identificar quais são as heresias. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, aí tem os versículos, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Lá em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Né? Isso está escrito lá em 2 Timóteo 2,15, a fim de produzir arrependimento naqueles que resistem. Tá? Então, lá em 2 Timóteo 2,25. Em Tito, Paulo também disse, né? O pastor deve contrapor os falsos ensinos, que está lá no livro de Tito 1,5, nos versos 10 também e no verso 11. E para tanto é exortado a falar o que convém à sã doutrina. E aí eu vou ler lá em Tito. Então, pessoal, Tito 2, lá no verso 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Então, pessoal, porque justamente aqueles cristãos que estavam ali, havia homens, né, que eles estavam infiltrados na igreja, havia aqueles que estavam como que convertidos mesmo, mas não tinham um ensino, né, que fosse são, que fosse verdadeiro. E aí estava disseminando, ensinando coisas que na verdade estava atrapalhando, estava confundindo, não estava de acordo com aquilo que Deus ensina na sua palavra. Então, quando Paulo fala a Timóteo, quando Paulo fala a Tito, fala justamente isso. Olha, chama a atenção, ensina, mostra qual é o caminho. Leva a coisa a sério, porque é importante, é a palavra. E muita gente pode se desviar com uma palavra que é dita e que não está correta diante da palavra do Senhor, daquilo que é a sã doutrina. Então, fala a sã doutrina. Tá? Então, era isso que basicamente Paulo estava dizendo a Tito. E aí também ele fala lá em Filemon, tá? A mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que servo como irmão amado. Aqui na carta de Filemon, Filemon é só um capítulo, né? Essa realmente foi uma carta, né? Bem pequena, uma epístola bem pequena, mas é interessante porque ele está falando aí, ele está escrevendo a Filemon e falando a respeito de Onésimo. Onésimo era escravo, mas agora ele é um cristão. E ele estava com Paulo, mas Paulo está basicamente devolvendo a Filemon e chamando a atenção a Filemon e dizendo, olha, recebe ele, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele tiver causado algum dano, algum agravo, se ele está te devendo alguma coisa, põe na minha conta, porque eu vou te restituir. Então veja, né? Ele está justamente chamando a atenção para que o Filemon aceite ele, não mais como um escravo, né? Mas como escravo, mas ele, no caso agora, livre no Senhor Jesus, né? Ele está simplesmente enviando novamente Onésimo e pedindo a Filemon que o aceite, mas o aceite com o amor que um cristão deve ter por outro. Então aqui, essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem, uma mensagem de amor com irmãos em Cristo. Ele não é somente o Senhor de Onésimo, ele também é irmão em Cristo de Onésimo. Vamos ler aqui a sinopse, né? As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. Pastorais que a gente viu, né? A Timóteo, a Tito e pessoal a Filemon, né? Que foi uma coisa assim mais pessoal mesmo. Então, pessoal, falando aqui das epístolas de Pedro, a gente já viu, né, anteriormente que Pedro, ele estava escrevendo aos cristãos que eram daquelas 5 regiões, né? No caso, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí a gente vai ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6, que diz assim, ó, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo. O que acontecia com aqueles cristãos é que, na verdade, eles eram minoria ali naquela localização onde eles se encontravam. Por quê? Porque ali eles estavam numa cultura que era uma cultura pagã, uma cultura injusta, uma cultura que não aceitava essa vida transformada deles em Cristo. Então, além de ter, né, esse paganismo, a idolatria, a injustiça, a imoralidade, eles também estavam sofrendo muita pressão. Então, isso fazia com que eles estivessem muito contristados. Então, necessitou que Pedro chamasse a atenção, tipo, exortando, animando eles. Olha, não fiquem tristes com essa situação, é uma situação realmente que dá tristeza? Mas se alegrem em Cristo Jesus, porque essa é a revelação da fé de vocês, é uma prova dessa fé que é muito maior do que até o valor do ouro, né? Porque eles estavam muito abatidos, mas Pedro, basicamente, ele veio com essas palavras para animar a esses cristãos. O intuito, né, o objetivo dessa carta era essa. E aí a gente vê, né, quando Pedro, né, ele fala lá em 1 Pedro, no 3,13, né, qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Então, animando eles, olha, fiquem firmes
firmes na fé de vocês. Não olhem para o lado, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente se vê numa pressão, a gente se vê numa cultura, né? Numa sociedade que é tão pecaminosa, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e às vezes você é minoria. E como agir diante de uma sociedade dessa? Né? E o que Pedro disse é, olha, fica firme, seja firme, confia no Senhor, Deus ele está vendo. E a gente tem que lembrar disso, né? O Senhor, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem você é. Ele sabe quando você diz não para aquilo que é pecado. Ele sabe quando você está só e você diz não para aquilo que não é do agrado do Senhor. Então fique tranquilo, se mantenha firme. Amém? Pedro, ele aborda o sofrimento cristão, né? Ensina que as provações fortalecem a fé. É isso que Pedro está falando, que é preciso santificação, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Então, esses versículos que estão aqui, depois você dá uma lidinha, eu não vou ler por causa do nosso tempo. E aqui eu tirei um ponto que eu achei interessante, a dor em relação ao nosso testemunho. Se sofremos por causa do Senhor, diz Pedro, devemos considerar-nos felizes por ser tal coisa um grande privilégio. Não foi o que o Senhor Jesus afirmou no Sermão da Montanha? E realmente Jesus falou sobre isso, né? Então foi isso que o Senhor Jesus falou, né? Sobre a questão das bem-aventuranças. Bem-aventurados. E quando Jesus fala, né? Olha, quando eles não aceitam a você, quando eles rejeitam você, é a mim que eles estão rejeitando. Então nós precisamos sempre trazer a palavra de Deus à nossa mente para que a gente possa se fortalecer no Senhor. E aí, professor, o que você vai fazer? Já que a gente está falando aqui de sofrimento, né, de uma sociedade corrupta, de uma sociedade pecaminosa, da igreja que está vivenciando nessa cultura, uma cultura que não está nem aí para Deus, você vai fazer o seguinte, você vai chamar aí, tá, um voluntário e você vai entregar um palito para ele, tá? Não sei se você conhece essa dinâmica. E aí você vai perguntar para ele quebrar, tá? E ele claramente vai quebrar muito fácil. E aí você vai incorporar mais 2 palitinhos e você vai pedir para ele, né, tentar quebrar. Já vai ter um pouquinho mais de resistência. E aí depois, né, você vai dar um fecho de palitos, são os palitinhos que eu tenho aqui, então você consegue, e você pergunta para ele, e agora? Ficou mais difícil de você quebrar? E aí você vai lançar essa pergunta para a turma. Pessoal, baseado nessa dinâmica que a gente viu aqui, como que você visualiza isso se formos fazer uma comparação à igreja, né? A nós como irmãos, como que você vai mediar essa conversa, né? Você vai direcionar, justamente levando ao entendimento que quando nós somos sozinhos, nós facilmente, né, quebramos, né? Nós somos, eu não vou fazer isso com o meu palitinho, mas é só para você visualizar. Né? Mas quando nós nos unimos, né? E o importante é que nós estejamos unidos. E quando eu falo unidos, é unidos como igreja, tá? E unidos também no conhecimento da palavra do Senhor. Porque quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, aí, olha, pode vir cultura, sociedade, pode ver corrupção, pode ver tudo isso que nós estamos assistindo, que entristece o nosso coração, mas a gente está firme, porque a gente sabe que o Senhor vai voltar e o Senhor vai julgar e que Ele está no trono e o Senhor nada passa despercebido diante dos seus olhos. Amém? E aí a gente vai para a carta de João. E aí João fala, né? A primeira carta foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Cristo acerca da certeza da salvação. A segunda carta foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres, novamente, né? Falando aí a respeito dos falsos mestres, que tá cheio, né, pessoal? E a terceira carta para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes. Então, veja, tem tudo a ver com essa dinâmica, né, que eu acabei de falar aí, da questão da unidade. Quando a igreja se fortalece no ensino da palavra, então a gente fica muito mais fortes para responder ao motivo da nossa fé, o motivo do porquê que eu vivo assim, do motivo porquê que eu falo, porquê que eu testemunho de Jesus. Eu fico muito triste quando eu vejo igrejas que não valoriza a educação religiosa da igreja, né? É apenas o pastor que prega e não tem escola bíblica.
E é muito importante porque a palavra de Deus, Jesus mesmo falou, olha, vocês erram muito porque vocês não conhecem a minha palavra. A gente precisa se aprofundar na palavra do Senhor para ficarmos fortes, para não ser qualquer coisa, né? Qualquer doutrina que vem e, sabe, e divide a gente, quebra a gente, destrói a igreja. Nessas cartas, o apóstolo João ele apresenta três provas irrefutáveis que identificam um indivíduo como sendo verdadeiramente salvo. Eu também trouxe aqui para você quais são esses três pontos irrefutáveis. A primeira prova é a prova doutrinária, ou seja, a fé em Cristo, né, que nós já vimos lá atrás. Então, a manifestação dessa fé é muito importante, né? A fé de que Jesus veio em carne, que ele morreu, que ele ressuscitou, e ele foi aos céus, né? E ele não foi em espírito, ele não estava aqui em espírito, mas em carne. Inclusive existe uma doutrina que diz que Jesus ele estava em espírito, ele não estava em espírito, era carne, porque a Bíblia fala que Jesus, ele teve sede, ele teve fome. Ele inclusive mandou Tomé, né? Olha, coloca aqui, ó, onde é que está o furo dos cravos, onde é que passou os cravos aqui, ó. E mandou ele colocar, ou seja, espírito não tem como, né? Não teria nada nas mãos dele, enfim. A segunda prova que evidencia um verdadeiro cristão é a prova social, o amor. E a terceira prova um verdadeiro cristão é a prova moral, ou seja, a obediência. Ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus, em seguir os mandamentos do Senhor, né? Em ver o que o Senhor quer que eu faça. E eu não quero viver em pecado. Eu quero viver uma vida que realmente seja digna do meu Senhor, do meu Salvador. E aí nós temos, né, já falamos de Pedro, de João, e nós temos as outras epístolas, ou seja, aqui aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo, é o que fala mais basicamente, né, o livro de Hebreus. Jesus, né, ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Então veja o que fala lá em Hebreus 9, lá no verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele, quando cita a questão aqui dos bezerros, né, dos bodes, era aquela coisa que todo ano você tinha que ir lá, né, e levar o animalzinho para que o seu pecado fosse redimido. E aqui ele está dizendo, olha, uma vez por todas, Jesus, ele redimiu, ele nos deu a redenção pelo seu próprio sangue, não foi o sangue de um bode, de um bezerro, de uma cabra, não. Foi o sangue dele, do Filho de Deus. Por isso a redenção é eterna. Glória a Deus por isso, né? Então, desse modo, o crente ele é estimulado a olhar para Cristo, o autor e o consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso que o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. O salvo é exortado a batalhar pela fé. Judas é um capítulo também só, tá? E por que ele tem que batalhar pela fé dele? Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Mais uma vez, né? Falando de pessoas que estavam ali dentro só para desvirtuar, para separar, para fazer rebuliço, né? Para confundir as pessoas, para tentar desviar as pessoas que estavam dentro, né? Então, hoje também tem pessoas assim na igreja, né? Não pense que porque está todo mundo lá na igreja e a pessoa carrega uma Bíblia ou está lá na igreja, que aquela pessoa é cristã. Não. O próprio Jesus falou isso muitas vezes, né? A gente não é porque é da igreja que aquela pessoa já é cristã. É por isso que muita gente está na igreja e muita gente sai, faz coisa errada, sabe? Não tem uma vida de testemunho real, verdadeiro. Bom, enfim, a gente não pode se enganar em relação a isso, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará ou entrará no reino de Deus. A Bíblia diz isso, Jesus falou sobre isso. Então, justamente por isso que ele, né, fala batalhar pela fé, ou seja, para você manter-se firme, tá? Não deixa que as coisas que não são do Senhor entre e se firme ali na sua vida e você, né, fique meio confuso e até saindo, se desviando, não.
batalhe pela fé, aquilo que você acredita, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que você já aprendeu. Seja fiel, não deixe com que nada, sabe, balance você. Mantenha-se firme. A segunda sinopse diz: as epístolas gerais, elas advertem o crente a respeito da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Dos falsos ensinos, que é o que nós vimos em todas essas epístolas. E também enfatiza a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Então, nos mantenhamos firmes, porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? E ele vai levar aqueles que são dele. E aí a gente entra, pessoal, no último ponto, né? Que seria, as epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação. Eu já dei aí, né, um iniciozinho falando a respeito dela, que é justamente o pecador, ele é justificado pelo sangue de Cristo, né? Absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina, que é justamente a carta de Romanos, que nós vimos aí, as cartas paulinas. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. A gente vai ver aqui, ó, Efésios 2, 8, 9 e Gálatas 2, 16. E aí eu selecionei aqui, olha, assevera que a salvação é dom gratuito e imerecido de Deus aos pecadores e que só pode ser recebido por meio da fé, ou seja, nós não merecemos. Deus, ele nos dá, é um presente, é gratuito, tá? A gente não merece essa salvação. A gente recebe ela pela fé em Jesus Cristo. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, mas apenas a fé em Cristo por meio da recepção da graça de Deus. A doutrina da santificação implica uma vida o quê? Separada do pecado, né? Sede santos porque eu sou santo. E aí está falando lá em Pedro. O crente precisa ser santificado pelo Espírito. 1 Pedro 1:2. Purificar-se tanto da carne como do Espírito. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? João 17:17. Então veja que interessante, né? Quer ter uma vida purificada? Santifica-os na verdade. A verdade, a verdade. O que é a verdade? A palavra da verdade, a palavra de Deus. Quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu tenho fé, mais a minha fé aumenta, né? Quanto mais a palavra do Senhor, isso diz lá em Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço, mais a minha fé é fortalecida. E ainda a doutrina da glorificação, que é a última etapa de nossa salvação, que você encontra lá em Romanos 8:17 e 30. Nesse processo, o pecador, ele é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Então, lá em Romanos 8:17, a Escritura diz: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E a sinopse, né, a sinopse número 3, é a mensagem das epístolas permanece atual. Ressalta a justificação, a santificação e a glorificação. E aí, para finalizar, você vai fazer uma dinâmica, tá? Para finalizar. Por quê? Para mostrar o quanto nós precisamos estar aí antenados na palavra de Deus. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um presente. Você pode fazer aí, pega uma caixa de bis, pega um chocolate e coloca em cima de uma cadeira ou em cima de uma mesa. Você vai chamar um voluntário, tá? Aí você vai vendar essa pessoa, esse voluntário. Você vai chamar mais uns 4 ou 5 voluntários, tá? Eles vão ficar em pé, todo mundo falando várias coisas, sabe? Para atrapalhar aquele que está com a venda nos olhos. Então vão ser várias vozes. Significando o quê? Significando que a sociedade, a cultura, aquilo que o mundo está ensinando, as falsas doutrinas, muita coisa. Então o pessoal vai fazer muito barulho, tá? E aí, apenas um vai significar a voz de Deus. Até a pessoa encontrar aquilo que é o que ela necessita encontrar. Ou seja, no caso aqui, a vida eterna, né? Porque a gente só encontra a partir do momento que a gente ouve a voz de Deus e a gente obedece. Se a gente ouvir as outras vozes, a gente não vai conseguir. A gente não tem a vitória. Então, pessoal, essa foi a nossa lição número 12, dizendo justamente, né, ensinando que as epístolas, elas instruem
e formam o cristão. Eu espero que tenha sido bênção para você. Peço para você não pedir, né? Mas peço para você deixar sua curtida, comentar, tá bom? E compartilhar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.